Quero convidar que o irmão abra a sua Bíblia. Eu acho que uma das passagens mais badaladas do nosso meio, nas palavras de Jesus, Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Lucas capítulo 16, versos número 19 a 31. O tema da mensagem dessa manhã é uma cola, o tema, né? Só o tema, o título. É uma cola do que a Junta de Missões Nacionais vai provocar entre nós no mês de maio, no mês da família, aqueles 100 dias de oração por avivamento que nós tivemos em abril, que foi uma bênção, né? Nós vamos ter de novo, agora 100 dias de oração pela família. E vai ser, sem sombra de dúvidas, um tempo de muita comunhão e crescimento para toda a nossa denominação, especificamente para a nossa igreja. E uma chamada que tem sido um jargão, um slogan muito batido, que nós vamos ver isso com muita frequência, é aquela logo ali: vivo para a glória de Deus. Vamos dizer juntos? Vivo para a glória de Deus. Mais uma vez, vivo para a glória de Deus. Esse desejo, que é uma exclamação, um grito que devemos fazer como alvo da nossa vida, vai servir nessa manhã como um parâmetro baseado no texto de Lucas 16, 19 e 31, o texto do rico e o Lázaro, uma parábola muito conhecida. Na verdade, irmãos, nós estamos olhando mais do que para uma parábola, nós estamos olhando um texto que é uma microbiografia de dois homens, são pouquíssimos versículos, que contará sobre como foi a vida daqueles dois homens. Na verdade, não é a descrição completa, por isso uma microbiografia, mas está falando sobre a essência da vida daqueles dois homens. Que tipo de vida, que objetivo de vida, que razão de vida tinha aqueles dois homens. Por isso eu quero, nessa introdução, mostra lá para a gente, Sérgio, fazer, antes mesmo de ler o texto, essa pergunta: como seria a sua biografia e qual a razão da sua vida? Se o fim da sua existência chegasse hoje, agora não, né? Estamos no culto, né? E nem depois do almoço, vamos almoçar, mas depois do descanso do almoço, chegasse o fim da sua vida, você vai de barriga cheia, tranquilo, né? Mas chegando o fim da sua vida, alguém olhasse para trás e fosse descrever o que você viveu, como você imagina que seria descrito a sua história? Vamos ver como foi descrita a história desses dois homens, o rico e o mendigo. Ouça com atenção, acompanhe na sua escritura. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe, a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Devia estar falando assim, irmão, porque era longe a beça, né? Tinha uma grande distância entre eles. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, daqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa
o mande da minha casa paterna. Vamos fazer uma pausa, não vai dar para eu ler assim não, porque eu não vou chegar no final. Vamos encurtar a distância. Aí agora estamos no 27. Então, assim fica melhor, né, irmãos? Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tens 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Deus abençoe, irmãos, essa poderosíssima palavra no nosso coração, amém? Que seja assim mesmo. Pois bem, então vamos lá. Manda lá, Sérgio. Para você viver para a glória de Deus, é preciso o quê? Esse texto nos ensina, nos versículos iniciais, 19 e 25, a citação da história da vida, da essência da vida dos dois. Esse texto nos ensina que é preciso viver para a glória de Deus, é preciso focar a vida no que é essencial. Parece-nos, vamos trabalhar especificamente com o homem rico, com esse próspero homem citado aqui, que ele se distraiu com a vida e começou a focar sua vida em outras coisas que não eram realmente aquilo que lhe era mais essencial, mais importante. Este homem, distraidamente, focou a sua vida em formas erradas ou em coisas erradas. O homem rico focou a sua vida inicialmente na luxúria e na riqueza. Na tradução que eu tenho, você também fala a cor púrpura. Púrpura é um lilás forte. A gente tem o objeto púrpura, que é esse pozinho brilhoso. Não é a púrpura que se cita nesse texto aqui. Eu fui examinar lá nos originais, nos comentários bíblicos, era especificamente a cor. Porque a cor, aquele lilás forte, era uma cor típica usada na corte, lá na capital de Roma, na cidade de Roma. Exatamente nos momentos das festas. E que festas eram essas? Eram festas quando o rei convocava a corte e o exagero do luxo era predominantemente visualizado pelo roxo. Aquele roxo lilás, típico então das orgias dos Césares. Ora, meus irmãos, o texto diz que esse homem se veste de púrpura, de cor da luxúria, do exagero, do excremento do desejo da sociedade em realizar a vontade da sua própria carne. O texto está dizendo que esse homem se arregala nos bens materiais e se desfruta de forma exageradamente para o prazer da sua carne. Nós estamos falando de uma pessoa muito rica, e a tendência seria nós pensarmos assim: bom, isso aí, pastor, é para aquele cara lá que estava nessa luxúria, e eu nessa minha pobreza nunca gozaria desse pecado. Irmãos, um grande engano. Riqueza não dá, ou melhor, não é privilégio dos ricos a luxúria e nem o apego material às coisas. Eu me lembro que no ano de 2010 eu compartilhei com os irmãos uma experiência lá no campo missionário. Eu não vou repeti-la, mas vou só fazer menção dela. Eu tive naquela ocasião em Capelinha uma ovelha que me ensinou muito, muito mesmo. O nome dele, Antônio Alves. E os irmãos, talvez quem estava naquela época pode lembrar da história. Ele era muito pobre, muito preguiçoso. E a igreja querendo prover recursos para que ele pudesse trabalhar e não dependesse tanto da bolsa de alimentos da igreja, nós perguntamos: o que você faz? Qual a sua profissão? Eu sou cabeleireiro. Então a igreja comprou uma tesoura e na visita seguinte: e aí, está trabalhando? Não, porque eu preciso de um espelho. Onde você já viu um barbeiro sem espelho? Só com a tesoura. Compramos o espelho. O espelho não foi suficiente. Preciso agora de uma mesa típica, profissional. Providenciamos a mesa. Não serviu, preciso de uma cadeira. Botamos a cadeira, preciso de uma placa, já não tinha mais o que fazer. Preciso de cliente, começamos a fazer propaganda.
O irmão não trabalhava de jeito nenhum. A saída foi fazer o quê? Vamos aposentar ele porque ele realmente era doente. Não era tão assim, mas com contatos conseguimos lá em Diamantina. É uma história longa, irmãos, eu vou só lembrar isso, que levamos ele para Diamantina, conseguimos a aposentadoria do irmão. Olha, irmão, isso já tinha passado 1 ano e meio de insistência do sujeito. Era já mais do que 7 vezes, né? A paciência, né? Chegamos nessa etapa da história com o Antônio Alves, quando visitando ele de novo, ele estava sumindo da igreja. Antônio, por que você sumiu? Coisa e tal. Ele deu um sorriso, né? O que ele mostrou, irmãos? O dente, aqui na frente que tinha de falha, ele botou um dente de ouro. Na casa dele, ele comprou um fogão, abandonou o fogão de lenha. Comprou uma geladeira e um radinho toca-fita daquela época, né? O irmão estava feito. E o ferro de passar roupa também. Abandonou o ferro de carvão. Então, irmão, quando esse cara se sentiu feliz da vida, com um salário mínimo de aposentadoria, ele precisava mais de Deus. O que ele fez? Abandonou a igreja. Você vê, irmãos, aquele homem ele estava mergulhado numa pobreza tão grande. Primeira visita que eu fiz ao Antônio Alves, ele usava o óculos na pontinha, sabe? Você fala com você assim? Incrível, uma mosca pousou no cílio dele. Eu falei assim, agora ele vai esboçar alguma reação, ele vai reagir. A mosca deve estar lá até hoje, irmãos. Antônio Alves era paradão mesmo, né? Ganhou um salário, ficou feliz com o que tinha. Ele não tinha luxúria, mas ele tinha um tremendo apego àquele salário dele. Eu, irmão, você, irmão, irmã, nós podemos não ter muita coisa, mas essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você que com o que tem, entende que está satisfeito e que não precisa de mais nada de Deus. Nós até negociamos uma coisa ou outra com Ele, mas porque estamos satisfeitos com o que temos, achamos que podemos, estamos tranquilos com o que temos. Eu tenho agora uma profissão, eu tenho uma carreira profissional à frente, eu já tenho um esposo, uma esposa, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu agora vou viver como esse homem também centrado no meu coração. Ele tinha o foco errado, o foco na luxúria, na riqueza e nas coisas materiais. Irmão, isso é tão forte, me chama muita atenção. Os 2 camaradas morrem nessa biografia. Diz que Lázaro é tomado pelos anjos e levado para os céus, numa perspectiva de continuidade. Agora, qual é a descrição da biografia do homem rico? O cara morreu e foi sepultado. Quer dizer, até na descrição da sua morte ele é materialista, porque ele fica estático na sua matéria também. Hoje, meus irmãos, não é difícil olhar a igreja e encontrar um pensamento materialista. Vamos começar aqui por cima. Não é difícil encontrar pastores materialistas que estão olhando só o fio metal. Ontem, nas visitas Paulo Grunde e Edson, nós ouvimos isso. Fomos visitar uma ovelha de outro lugar que está afastado do Evangelho, já foi aqui no passado, por isso nós o visitamos. Ele não está congregando em lugar nenhum, foi membro da nossa igreja muitos anos atrás, e passando uma situação muito difícil. Agora, por último, apareceu um quadro no cérebro dele, quadro assim, familiar muito difícil, e fomos lá nos juntamos para orar com ele. A queixa dele, porque ele olhou nos outros ministérios, pastores com corações apegados meramente ao dinheiro. E eu não posso dizer que esteja errado, talvez uma visão distorcida, afetada por conta das suas dores emocionais e espirituais, e por isso aguçando o defeito do outro. Mas, meus irmãos, eu tenho que tirar o chapéu para essa verdade e vigiar o meu coração, como você também. Esse problema não está nos pastores, está em todos nós. Irmão, nós nos apegamos ao dinheiro, se vamos dar o dízimo ou não. Nós nos apegamos ao nosso conforto pessoal, se isso vai exagerar a entrega a Deus ou não. Exageramos quando nós pensamos se o que vamos fazer, somos convidados a realizar na obra do Senhor, vai tirar o conforto meu e da minha casa, o meu descanso, o meu regalar da vida. Se vai comprometer, se vai trazer implicações para o meu cotidiano ou não. Meus irmãos, nós somos afetados também pelo vírus do materialismo. E esse homem perdeu o foco correto da sua vida. Esse homem também,
Sérgio vai nos mostrar, esse homem rico desperdiçou também a grande oportunidade de partilhar o que tinha com o pobre Lázaro. Lázaro significa Deus ajuda. Ou seja, você vê que na escolha do nome dessa biografia está a eleição que Deus faz por uma pessoa pobre e necessitada. Ele pega essa pessoa pobre e coloca do lado de uma pessoa rica. O texto diz que todo dia da sua vida Lázaro está à porta do homem rico, mas essa porta continua fechada. Quando chega a hora de alimentar, ele sai e vai para outro local. O Lázaro está à beira desta mesa, e aquele homem rico divide com ele somente o que? As migalhas. Meus irmãos, Deus deu a esse homem rico imensas e incontáveis oportunidades de partilhar o que ele tinha. Esse homem poderia entender que o bem que ele tinha, a montoeira de bens, não era para ele, mas era para compartilhar. Meus irmãos, o que eu tenho, o que você tem, não é meu, não é seu, é nosso, deve ser nosso. Lógico que ninguém vai pedir a você: Daniel, me dá a chave do seu carro, eu quero para mim. Não é isso. Igreja nenhuma tem o direito de, no apelo emocional, pedir: me dê a chave da sua casa, me dê a conta, a senha da sua conta corrente, nós vamos sacar tudo que você tem. Não é isso. Mas é o seu coração, é o meu coração. O texto diz que esse homem teve todas as oportunidades de partilhar e experimentar a graça de Deus na sua vida, mas ele não fez. Irmãos, eu e você somos chamados a dividir, a contribuir com alegria, com amor. Nós vamos falar agora da coisa mais essencial. Não estamos falando de coisas grandes, não. Vamos falar do feijão com arroz? Vamos falar do feijão com arroz, do aqui e agora, de onde nós estamos. O Senhor pede de mim e de você, não os 90, só 10. Mas, meus irmãos, nós temos um grande número de líderes, não grande, algum número de líderes. E nós temos um outro número de irmãos também, que ainda não conseguiram viver isso. Meus irmãos, o apelo é tão claro da palavra de Deus, que se eu crer no Senhor, Ele fará o resto. Eu posso confiar, eu posso acreditar que Ele continuará fiel à palavra dEle. E ora, meus irmãos, se eu for fiel, o Senhor será abundantemente, alegremente, fartamente fiel na minha vida. Por isso, esse texto me chama a focar no que é essencial para a minha vida, que não é o apego a essas coisas, é entender que eu devo partilhar tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Terceiro lugar, esse texto está mostrando que eu devo focar no que é essencial, porque o homem rico experimentou uma grande decepção na sua vida após morte. O verso 25 diz que a surpresa foi essa: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está em consolo e tu em tormentos. Porque eu sei que a gente sabe disso, mas parece que por algum momento a gente esquece e acredita que isso aqui a gente vai levar para lá também. Isso é meu, ninguém toma, ninguém chega perto, sai para lá, sai. Não chega não, porque isso aqui é meu. Quando na verdade, irmãos, nada é meu e nada é seu. Você quer ver uma confissão também? Nós, pastores, temos o mau hábito de dizer: minha igreja. A igreja não é minha. Eu não sou de vocês, vocês não são meus. Vocês não são minhas posses para eu mandar ou desmandar. Mas o apelo é nós entendemos que nós somos do Senhor. E quando do Senhor, nós nos partilhamos, nos dividimos. Nós nos servimos uns aos outros. Meus irmãos, isso é grande. É grande porque é muito fácil, no meu tempo presente, eu me apegar a uma coisa ou outra. Me apegar a um sapato, me apegar a um carro, me apegar a uma camisa, me apegar a um cabelo. Alguns irmãos já se desapegaram disso, né? Coisas que estão em volta de nós. Eu queria mostrar, só para lembrar, 3 palavras que nós precisamos sempre focar. Está entre a missão, a visão e os nossos valores. Vamos ler juntos? Espiritualidade, fraternidade, solidariedade. Mais uma vez.
Só as meninas. Só os meninos. Solidariedade. Deus nos chamou, irmãos, como igreja, para nós nos dividirmos, não fracionarmos, mas nos multiplicarmos no outro. Dividir aquilo que a gente tem para isso incluir todos que estão em volta de nós. Eu não sei se você já percebeu, mas aqui do púlpito isso é muito claro. Daí também porque você tem a visão de tudo que está em volta. Nossa igreja privilegiada quanto a isso. É um convite, irmãos, para nós olharmos em volta dos que estão ao nosso redor. É para eles que nós existimos, não é para nós mesmos. Vamos repetir? É para eles que nós existimos, não para nós mesmos. Por isso, o foco da vida, se você quer que a sua vida seja para a glória de Deus, é preciso focar a vida no que é essencial. O que é essencial não é a matéria, irmão. O que é essencial é a glória de Deus. Em segundo lugar, esse texto tem uma segunda e última lição. Esse texto tem, vocês perceberam que a dica aí, segunda e última, é que está acabando o sermão, né? Para você viver a glória, para a glória de Deus, é preciso, em segundo lugar, focar a vida na missão que nós recebemos. Versos 27 e 31, começa o diálogo. Lázaro e o rico já morreram. O Lázaro está em tormento. Ele olha de longe, começa a apelar: Senhor, olha, manda Lázaro amenizar minha dor. Não pode. Vai, aquela conversa toda. Depois ele pede: Senhor, manda então Lázaro lá visitar meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, para eles não virem para esse lugar de tormento. Senhor, manda ele. Não posso mandar. Eles têm Moisés e os profetas. Mas Senhor, se eles forem, eles vão crer nele. Então Jesus diz: Como crerão em mortos se não creem nos vivos? O que isso fala sobre focar a nossa missão? Primeiro, irmãos, está dizendo que nós temos um grande desperdício entre nós. Aquele homem morreu e subiu, mas ele subiu perdido. Mas a sua tristeza é porque ele tinha outros, sabem contar? 5 irmãos que compartilhavam da sua perdição. Provavelmente ricos também e mortos espirituais também. Meus irmãos, aqui estão outros muitos, milhares de outros 5, que se eu fechar os olhos para a minha missão, eles morrerão também. Você pode contar em volta, não é isso mesmo, né? Mas em volta da sua vida, quantos 5 múltiplos de 5 você tem, que se morrerem hoje, morrerão também para aquele mesmo lugar de perdição. Meus irmãos, nós temos que focar para viver a glória, para a glória de Deus, nós temos que focar na nossa missão, na missão que Deus nos deu. Deus nos colocou num lugar onde há filhos perdidos, esposas perdidas, maridos perdidos, noras, genros perdidos, sobrinhos perdidos, vizinhos perdidos, amigos de trabalho perdidos. É nessa missão que eu tenho que focar a minha vida. Se eu quero viver e se eu preciso viver para a glória de Deus, eu tenho que lembrar que esse é um tempo de desperdício de muitas vidas. Há um domingo atrás nós fomos surpreendidos com o que aconteceu lá em Santa Maria. A mídia toda explorou ao máximo essa verdade. Inclusive no nosso boletim nós estamos dando a nossa nota de compromisso e de solidariedade com aquelas pessoas enlutadas também. Mas, meus irmãos, é múltipla a situação a cada momento, de número de outros milhares de jovens que são perdidos também, que não nos espantam, mas que deveriam nos espantar também. A gente deve focar a nossa missão, em segundo lugar, para vivermos para a glória de Deus, em segundo lugar, por essa verdade. Nós somos os Moisés e os profetas de hoje. Jesus falou: eles têm a Moisés, eles têm os profetas. Moisés e profetas era a palavra, mas era também os comunicadores. Quem são os Moisés de hoje? Somos nós. Jesus fala para o rico: eles, ou seja, os 5 irmãos, devem ouvir o Moisés e os profetas. Porém, meus irmãos, hoje, se nós somos o Moisés e os profetas, como eles nos ouvirão se nós nos... Você está entendendo? Quando eu me calo, é a boca de Deus que se cala.
para um projeto que Ele tem para salvar muitos outros. Meus irmãos, eu creio piamente numa verdade. Quando eu oro para Deus me usar, Deus coloca no meu caminho pessoas que vão ser salvas por Ele. Eu creio na predestinação conforme a Bíblia. Ele ama todos e quer a salvação de todos. Por isso Ele sabe com antecedência quem se salvará. E quando um crente se coloca à disposição dele, Ele trabalha pela salvação dessas pessoas. Eu fui missionário em Diamantina, um lugar dificílimo, irmão, de salvação. Dificílimo. Fiz um voto com Deus: Senhor, se tu tem gente para salvar nesse lugar, eu vou fazer um pacto contigo. 3 meses. 3 meses. Toda sexta-feira eu subi em jejum, quase 1,5 km, no lugar mais alto da cidade. 1.360 metros, uma cidade muito alta, Diamantina. Eu ia lá no topo da cidade, no mirante, e orava, pondo as mãos pelos bairros, citando o nome de pessoas conhecidas, pedindo a salvação delas. Eu me esqueci, passei dos 3 meses, segui a oração, toquei a vida. Quando eu mesmo me percebi, no final daquele período, um pouco mais à frente também, eu comecei a ter contatos que eu não tinha antes. Conheci a José Américo, conheci Aparecida, conheci o sapateiro que me foge agora o nome dele, conheci outras pessoas. Meus irmãos, impressionante. Nos 2 anos seguintes, todas as pessoas que eu batizei foram frutos daqueles novos relacionamentos de amizade, que da amizade nasceu um relacionamento mais próximo, um convite, um estudo bíblico, a compreensão da palavra de Deus, a aceitação para vir visitar a igreja, o gostar da igreja, o comprometer-se com o Senhor, o batizar-se nos caminhos do Senhor. Deus colocará pessoas em volta de você, para que você possa ser usado por Ele para atender a esse grande compromisso. Mas nós temos que abrir a boca e falar. Em terceiro lugar, esse texto diz que para eu viver para a glória de Deus, eu devo focar na missão, a minha vida na missão. Nossas vidas deverão falar mais alto, serem mais persuasivos do que os próprios mortos. Lembram-se que Jesus argumentou com o rico? Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Não, Senhor, mas se alguém ressuscitar dos mortos e for lá, será forte o testemunho, eles acreditarão. Jesus então diz a eles o quê? Se não creem nos vivos, como crerão nos mortos? O que isso está dizendo para nós como igreja, irmãos? E olha, já pensou, irmão? A gente está aqui no nosso cotidiano, daqui a pouco um conhecido seu aparece aqui e diz: eis que vos falo, né? E assim todo mundo sai correndo, né, desesperado, né? E assim impactante demais, irmão. Aí trancam as portas e janelas, ninguém começa a sair, todo mundo ia ficar morrendo de medo. Seria muito impactante. Mas a palavra de Deus está dizendo que a minha vida, eu estou vivo. E eu estou vivo e precisa ser e tem que ser para a glória de Deus. A mim e a você que está vivo, que estamos vivos, nós devemos viver para a glória de Deus. E a nossa vida para a glória de Deus tem que impactar tanto os nossos dias, que sejam mais fortes do que o susto que um homem teria ao ver um morto reviver. Seria tremendo o susto. Mas quando olharem para a sua vida, jovem, rapaz, moça, moço, lá na faculdade, no seu trabalho, no seu cotidiano, elas têm que ver alguém que ressuscitou. Elas precisam ver Jesus. Que a sua vida seja para a glória de Deus. Amém? Senhor, nós oramos, entregando a Tua palavra, pedindo que ela seja poderosa, Senhor, rema, viva, Senhor, agora no nosso coração. E que ao longo da semana nos faça pensar nela, ao longo desse dia nos faça pensar nela. E que a nossa vida seja verdadeiramente para a glória de Deus. Em nome e para a glória de Jesus.